Sou o Gabriel Pereira, da Let's Media, produzo conteúdo aí dentro de inovação financeira. Tenho o prazer de mediar esse painel com essa galera aqui super qualificada. E a ideia do nosso papo aqui é falar de Drex, mas trazer uma visão diferente aqui do que está sendo discutido e aproveitar a nossa conversa para trazer um olhar interno de como é que esse pessoal que está aqui, que representa um dos consórcios, como é que eles constituíram esse grupo, como é que eles estão enxergando o mercado, como é que eles definiram a forma de trabalhar. Então, a ideia é explorar um pouco isso, e eu quero também que vocês fiquem à vontade para pensar e tirar dúvidas. Então, a ideia é que a gente tenha um papo super transparente, aberto, para a gente aproveitar a expertise e conhecimento de cada um deles aqui. Prazer receber vocês. E para começar, então, esse papo, já vou pedir essa introdução ao Luiz. Para entender, Luiz, você que é da TecBan, é o seguinte: da onde que surge a ideia de montar um consórcio com 11 participantes para entrar no Drex? Como é que você faz isso? Assim? Você acorda um belo dia, manda num grupo do WhatsApp e aí... Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com todos vocês, aqui com essa galera aqui do consórcio que a gente está trabalhando aí todos os dias. Não é bem assim, você acorda e vamos montar um grupo, né? Para nós na TecBan era natural a gente estar nessa segunda fase, né? A gente tinha participado da primeira fase, né? Que foi o Lift Challenge, que foi um baita desafio e aprendizado para todos nós lá na TecBan, foi muito enriquecedor para todos nós. E foi natural a gente falar que teríamos que estar na segunda fase, né? E aí, olhando todo o regulamento, quando o Banco Central abriu as inscrições, né? Tinha ali algumas premissas de ter uma instituição regulada, né? A TecBan ela é uma empresa de infraestrutura, ela não é uma instituição regulada. Então, a gente pensou em aproveitar tudo que a gente tem dentro hoje do ecossistema da TecBan, que é composto de mais de 150 instituições, a gente trazer a diversidade também que o Banco Central tanto falava, né? Então, o Banco Central ele falava de trazer a diversidade para dentro do piloto, ter visões diferentes, né? Então, essa foi a ideia, a gente compor um grupo mais diverso, com mais diversidade possível, para trazer a riqueza de discussões que o piloto tanto necessita, né? A gente sabia que ele seria limitado de alguma forma, até o Fábio Araújo acabou de comentar ali sobre a questão aí do Bacen. Então, você trazer um grupo diverso, ele traz mais riqueza para a discussão, com visões diferentes. Então, a gente trouxe isso, a gente tem 3 instituições reguladas dentro do nosso consórcio, cada uma com um segmento, com uma visão, atendendo um nicho de mercado, e empresas aí de tecnologia também, que são referências dentro do contexto do piloto, né? Então, quando a gente fala em blockchain, em QIT, né, em segurança, toda essa parte a gente buscou empresas que tenham sinergia, tenham conhecimento, saibam o que estão fazendo no dia a dia. Então, a gente acabou ali conversando com essas empresas que já faziam parte de alguma forma ali do nosso ecossistema, e aí fizemos a inscrição aí do consórcio. Sou da Pimbank. Acho que, primeiro de tudo, o papel de todos aqui dentro, dentro do consórcio ou de outros pilotos também do Real Digital, é muito o que o Fábio Araújo falou, né? Acho que, antes de tudo, a gente acredita na democratização do crédito para o mercado brasileiro. Então, a gente tem isso como missão, querendo ou não, nas nossas instituições. Então, a gente quer chegar nesse ponto. Da Pimbank em si, a gente entrou para estar na vanguarda também do Drex, apoiando todas as instituições, fazendo parcerias também, sempre que dá, com os outros membros do consórcio. E a gente está responsável por uma parte de integração à RSFN, ao sistema de pagamentos, ao STR, descobrir como que faz essa liquidez entre os sistemas também, e a emissão de títulos públicos tokenizados. É uma fase ainda que está um pouquinho mais para frente do que essa primeira fase, mas a gente está bem ansioso para poder trabalhar nisso. Bom, legal. Então, eu sou o Rodrigo, da Foxbit. Eu atuo bastante com a parte de produtos e tecnologia, né, de uma empresa criptonativa. Então, a dúvida era até se como nós não participaríamos de um piloto desse. Então, é um processo bem legal, que foi super legal, agradecemos super o convite da TecBan, mas era o nosso core, o nosso dia a dia. Então, a gente ficou super, claro, topamos na hora de falar, não, vamos sim, porque a gente fala isso todo dia, por que não participar e contribuir
para empresas, para colaborar nas discussões. Então, foi uma parte bem interessante que era a nossa expertise. Então, entramos para a parte de configuração de toda a estrutura da blockchain, para a subida do nó. E é legal toda essa troca de informação com todas as áreas de conhecimento que a gente tem nesse piloto, para justamente entregar a solução mais completa, pelo menos que abordamos todos os tópicos relacionados para trazer a solução mais segura para poder lançar e agregar nesse projeto. Bom, legal. Bom, bom dia, né? Não boa tarde, né? Ninguém almoçou ainda. Marcelo Queiroz, sou Head de Estratégia e Novos Negócios na ClearSale. E a ClearSale entrou um convite da TecBan para a gente poder participar, trazendo... Eu queria destacar o expertise de cada um, eu acho que isso é muito legal, eu quero reforçar o que o Luiz comentou. Eu comentei com o Luiz, acho que com o Thiago, também da TecBan, desde o início, e eu acredito muito nisso, falo isso em quase todas as reuniões que a gente tem. Eu acho que nós somos o grupo com maior diversidade que tem dentre os consórcios, ou seja, eu tenho players diferentes com nível de especialidade diferente. Isso acho que faz muita diferença. Ter olhares diferentes especializados faz muita diferença no modelo de piloto. O que a gente está fazendo agora com o Drex é testar, validar. Então você traz auto-expertise e olhares diferentes, e isso é o melhor modelo de colaboração. Então, a gente tem aqui um modelo de Open Innovation rodando no Drex aqui com tanta gente. No caso específico da ClearSale, a gente entra para trazer a contribuição, um dos pontos, inclusive, que o próprio Fábio Araújo, que falou hoje aqui, também trouxe, que é a questão de como é que eu garanto, né, o dilema. Alguns falam de trilema, eles já tiraram a parte de descentralização do trilema, porque, afinal de contas, está usando uma rede DLT, então tira isso, do dilema privacidade e programabilidade. Então, para isso, você precisa ter ferramentas e modelos novos ou antigos que você consiga implementar no mundo tokenizado, né, dentro do CBDC, de uma rede DLT, para fazer todo o processo de Know Your Customer, o famoso QIC, Know Your Transaction, valida a transação, permite ou não permite a transação, valida a programabilidade daquela transação. Então, a gente entra com esse olhar ligado à segurança, privacidade, rastreabilidade, que acho que é o primeiro ponto agora que está sendo validado de forma mais forte, além da questão da infraestrutura, do nó para subir, mas essa questão que vai até maio de 2024. Então, acho que esse é o papel. Eu só queria destacar, já que estou falando aqui, mas tem outros players, que a gente faz essa parte. Quando a gente olha de segurança, tem isso eu achei muito legal também, o que acabou saindo do próprio trabalho, justamente porque tinha diversidade, a gente acabou criando grupos técnicos, grupos de trabalho dentro do próprio consórcio. Então, tem grupo de trabalho para a parte de desenvolvimento, blockchain, tem grupo de trabalho de segurança, justamente para a gente poder mergulhar. E por que a gente consegue fazer isso? Porque a gente tem várias cabeças diferentes. Aí todos podem participar, mas parte dos players vão lá e assumem uma responsabilidade naquilo que eles têm mais competência. Então, acho que é isso um super resumo. Legal. E como é que vocês veem o benefício de um consórcio desse? Como é que vocês veem essa estratégia para além do piloto, né? Como é que esses grupos, esses aprendizados se perpetuam nas organizações? Porque, por exemplo, um dos participantes que estão com vocês é o próprio Banco da Amazônia. Já foi até comentado em mídia o potencial da sinergia dessas aplicações em determinadas regiões, com a visão ESG, etc. Então, também tem uma visão mais a médio prazo, que vai além do que está acontecendo exatamente agora no piloto. Como é que vocês enxergam isso se desdobrando, enfim, nos próximos anos? Assim? Vai falar um pouquinho de futurologia também, né? Mas, assim, dentro do piloto tem essa diversidade que a gente comentou aqui, né? Então, tem essa discussão que ela é bastante rica, porque ela traz ali uma visão que nem sempre é a necessidade, a minha janela não é igual a do meu vizinho, então traz essa discussão e, obviamente, cada empresa ela está olhando ali para o seu business ali ao longo na linha do tempo, né? Para a TecBan, a gente, como empresa de infraestrutura, a gente também está olhando ele como plataforma, né? Não dá nem para falar que é diferente. O Fábio Araújo acabou de falar ali que o Drex é uma plataforma, a gente também enxerga dessa forma. Nossa ideia, a gente já está fazendo isso, inclusive, a gente liberou um sandbox para todas as instituições que hoje estão conectadas no Banco 24 Horas, para que elas tenham também, que não tiveram a oportunidade de participar do piloto,
elas tenham também a oportunidade de validar, de estudar seus casos de uso, né? Então, como você falou, a gente tem o BASA dentro do consórcio, que tem um caso de uso super interessante com a tokenização da CPR. A gente tem o Banco Arb também ali, que tem muita sinergia ali para a parte de investimento, um PIMBank, aí acho que o Rafael vai falar um pouco. Mas a gente está fazendo isso, a gente está olhando essa camada de infraestrutura, prover essa infraestrutura para o mercado financeiro e dando essa possibilidade de todo mundo também estudar, aproveitar, validar seus casos de uso, mesmo para quem não está dentro do piloto, porque isso é importante, né? O que acontece muito aqui, principalmente as instituições de menor, de porte médio para pequeno, elas acabam entrando lá no final e tem que correr atrás. É importante que todas elas comecem já a olhar para o tema, entendam onde a tokenização ela vai impactar no modelo de negócio, seja para criar novos produtos e serviços, ou melhorar esses serviços existentes. Então, a gente está fazendo muito isso lá com a liberação desse sandbox. Perfeito. Perfeito. Para a PIMBank é a mesma coisa, acho que assina embaixo do que tudo que o Luiz falou sobre a TecBan. A nossa visão é muito essa visão de futuro, de estar na vanguarda disso, do real tokenizado, da emissão de títulos públicos, da custódia desse real tokenizado. A PIMBank é uma instituição regulada, é uma IP, uma instituição de pagamento, e também tem uma IF dentro do conglomerado, e está tendo essa visão cada vez mais de estimular o mercado de crédito, principalmente com viés B2B. Isso não só em São Paulo, onde a gente tem a sede principal, mas sim com uma grande regionalidade no Brasil, dados os nossos clientes, o perfil dos nossos clientes também serem players regionais bem grandes, focados em seu mercado. Então a ideia é essa, a ideia é estar na vanguarda disso e estar sempre por dentro de como que a gente consegue criar produtos estáveis, cada vez mais sustentáveis, com o real tokenizado, com a tokenização de ativos e também os smart contracts. Bom, e a própria Foxbit, então assim, esse era o nosso core, nosso dia a dia, mas tentando abrir todas essas frentes de negócio, tentando apresentar para empresas o que ela poderia fazer. Então eu chegava, como você pode usar um contrato inteligente, como você pode aceitar um pagamento em moeda digital. Era o nosso dia, meu time está aqui, eles sabem como a gente abordava muito das empresas e tentava introduzir o conceito, educar as empresas. E agora é super importante nesse modelo que aí as pessoas agora inverteram o ciclo. As empresas agora perguntam o que eu posso fazer, como eu posso fazer, e a gente consegue justamente com todos os players de renome, não é só uma empresa que é criptonativa, entrando lá sozinha no universo, tentando mudar o mundo. Agora já é um grupo de empresas super sólidas, confiáveis do mercado, e o Banco Central por trás, para dar algumas regras de direcionamentos para como pode ser esse futuro. Então, uma parte muito importante de tudo que fizemos ao longo dos anos, podia demorar muitos anos a mais, pode estar sendo acelerado agora. Então, essa parte de tokenização, como vai ser programar um contrato, e depender menos de alguém validando, confiando, será que vai me entregar, será que eu vou receber o dinheiro? Isso tudo ser automatizado através do smart contract, e do jeito que está sendo feito, é muito importante para como vai ser lidar com esse mercado financeiro aí nos próximos anos. Eu queria trazer um gancho aqui, porque essa pergunta é muito legal. Porque o que a gente está fazendo, eu comentei que a gente está fazendo um piloto, a gente está fazendo um ambiente de teste, obviamente, com o regulador por trás, mas a gente está aplicando o que tem de mais moderno em termos de tecnologia, uma tecnologia específica, então, tentando trazer isso e validar isso para o contexto de uma CBDC, de uma moeda digital de um banco central, no Brasil, o Drex. Quando a gente faz isso, de alguma forma você tem que pensar nas tecnologias que você tem, mas como que você consegue antecipar esses futuros? Então a gente está falando, e essa pergunta é muito legal, o que eu consigo, para além do piloto, o que eu consigo trazer para o mercado hoje? Então, do nosso papel, o Lenda Clearseio, junto com o CPQD, que também está no piloto, junto com a gente aqui no consórcio, a gente já vinha trabalhando desde o Lift Challenge, que foi a primeira fase de testes lá do Real Digital, na época Real Digital, um conceito chamado de ID, ou Identidade Digital Descentralizada. Como um formato, um mecanismo, utilizando inclusive redes DLT, para você embarcar um modelo de identidade.
E aí foi legal que antes aqui o Fábio Araújo até usou esse termo, a identidade é um negócio que está no governo, tem uma questão de taxonomia, né, de nomenclatura que é difícil, mas ele usou um termo que a gente usa em identidade digital, que é a questão de credenciais. Então, como eu consigo trabalhar um conceito de credenciais gravadas em redes DLT para servir como instrumento de validação, por exemplo, em processo de validação, se aquela pessoa física ou jurídica é ela mesma, se aquela transação efetivamente pode ou não ser executada. E isso a gente já pode antecipar. Tanto é que a gente já está antecipando isso. A partir desse desenvolvimento do trabalho, a gente já está antecipando esse conceito para levar IDD para o mercado hoje. Não para o mercado do Drex a partir de 2025. Para o mercado hoje, em 2023, em 2024, como a gente já pode trabalhar isso. E hoje a gente já está desenvolvendo modelos de ecossistema de IDD para o mercado de varejo e, possivelmente, já tem algumas conversas com algumas instituições financeiras para o próprio setor financeiro. Então, isso acho que é um fruto, acho que de todo mundo, de cada um que está trabalhando, aquilo que a gente está trazendo de novo, que a gente consegue antecipar de futuro. No nosso caso, a gente está antecipando este pedaço, que obviamente a gente acredita que é o melhor modelo para servir como base para o Drex, mas que é aplicável hoje, e a gente está tentando antecipar esse futuro e já trazendo para poder impactar a sociedade, todos os players que estão no mercado. Fugindo um pouquinho do script aqui, bom, o pessoal já está há 3 dias aqui, certamente já ouviram vários cases de sucesso. Se sair, vão sair daqui achando que está tudo funcionando maravilhosamente bem, tudo arrebentando de dar certo, ninguém tem problema, ninguém tem dor, nem nada. E aí eu queria ouvir um pouco do outro lado, assim, existem dores, quais estão sendo as dores do processo, quais são os desafios, aonde que está, seja na comunicação, na tecnologia, se é desafio de encontrar pessoas, formar pessoas, assim, aonde que está o desafio hoje para desenvolver esse tipo de projeto, dentro da iniciativa de vocês, como é que vocês estão enxergando isso? Acho que tem muito PowerPoint no mercado também, né? A galera, todo o que mais mundo tem, né? que sabe tudo. Isso aí a gente traz já de outras eras, né? Isso aí. Né? Acho que é um pouco separar isso, acho que isso é um ponto, né? Você saber separar que realmente a realidade do PowerPoint. Essa questão que você falou, ela de pessoas, né? Ela sempre é complexa quando você está falando de uma tecnologia que vem crescendo no mercado, então é sempre difícil você encontrar os profissionais qualificados para tocar um projeto desse tipo. Acho que dentro do consórcio talvez a gente não tenha tanto problema dentro do consórcio, porque aí cada um trouxe ali a tua experiência, mas obviamente quem está fazendo suas iniciativas em paralelo tem essa dificuldade de encontrar a pessoa, né? Hoje os poucos profissionais que tem, a gente está concorrendo com o mercado lá de fora, né? Então você tem empresas lá fora que pagam em dólar, em euro, e aí esse profissional acaba indo trabalhar para lá ou está em mais de um emprego, né? Isso acaba, e aí não dá o foco que precisa no projeto, então isso acaba sempre sendo um desafio. Acho que cada vez mais agora, para você também ter o melhor profissional, você vai ter que começar a formar ele, né? Se pegar aquela pessoa, eu sempre falo isso, eu prefiro a pessoa que tem a boa vontade, que vai correr atrás, que vai estudar, entender, do que ficar na mão de uma pessoa e aí que depois ela vai te deixar na mão, né? Então, acho que as empresas começarem a olhar para isso, para essa formação também, olhar para dentro de casa, para quem tem esse perfil, ou trazer de fora mesmo aí em parcerias com faculdades e formar esses novos profissionais aí para o mercado. O Rodrigo já está passando isso, não é de hoje, né? Como é que tem sido aí esse... não sei se você percebeu alguma mudança do mercado nos últimos tempos, enfim. Se já deu para perceber alguma mudança de ver Banco Central falando disso também, se deu para sentir isso no mercado e tudo mais. Como a Foxbit começou, a gente, criava, a gente educava... Tinha encontros de 20 pessoas aqui explicando o que era blockchain, explicando como funcionava a carteira, como funcionava a custódia. Então, eram muitos interessados e a Foxbit fazia o processo de intermediação, educar para poder, vem para cá, entenda um pouco como funciona a blockchain, como funciona a cripto e começa esse mercado. Então, essa parte de criação desses profissionais, e era um momento que, assim, operavam em poucas exchanges e umas operações dessas. Então, essa evolução no mercado veio... players internacionais entrando no Brasil. Então, a nossa competição, igual o Luiz falou, é global.
Então, eu posso perder o recurso tanto para quem conhece de outra exchange, quanto para outra empresa que está tokenizando, que funciona no outro lado do mundo. Então, não é uma coisa mais que eu brinco com o mercado local, eu tenho que ter uma faculdade que tem esse ensinamento, mas até esse tema evolui muito. Hoje em dia tem curso de formação, hoje em dia temos advogados aprendendo a configurar smart contract. Então, é um processo que essa busca por conhecimento ajuda bastante e o momento está mais lá, hypado. Então, antigamente era a Foxbit, mais 3, 4 exchanges fazendo, confia aqui que não sei se isso vai um dia valer zero, vai para cima, e o mercado foi amadurecendo, players institucionais entrando, hoje em dia tem grandes bancos mexendo, com áreas de assets gigantes, estruturas globais, ou seja, já virou uma carreira que antigamente o pessoal falava, não é mais uma aposta, não é o meu hobby, já virou profissão. Então, é um processo que esse profissional está ficando cada vez mais qualificado, chamamos todos a estudar bastante e entender, mas não existe ainda um jeito de também falar que eu estou apostando igual. Até às vezes o PowerPoint vier um currículo também bonito, que eu vejo o currículo, nossa, quantos anos de blockchain? Não, eu tinha um MetaMask lá, eu tenho umas cartas, eu tenho umas moedinhas lá. Então, assim, você vê, muitos profissionais você contrata por um currículo, que é o PowerPoint dele, e depois, cara, beleza, vamos lá, começa a configurar. Putz, não tenho essa, então e a distância também dificulta muito esse processo, porque eu confio no currículo, ele está lá do outro lado, então está funcionando lá, mas eu estou à distância, não consigo mais acompanhar como era antigamente. Então, para esse período de formação talvez demore mais. Então, talvez a gente volte um pouquinho para trás para talvez evoluir melhor. Então, ter uma boa formação dentro das empresas, treinamentos, mais faculdades ensinando mais sobre o tema. Muito do que falou assim, tem países trazendo essa grade curricular, já que é uma blockchain, que é cripto, já para o ensino lá fundamental, então é um processo bem legal. Eu acho que nos longos dos anos vai ser meio mais fácil todo mundo entender o que é e participar. Pessoal, vamos aproveitar esse período para a gente entrar na parte de oportunidades. O Fábio, inclusive, comentou ali que eu gostei bastante da fala, de assim, olha, se fosse para fazer só para o atacado, né, só para dar eficiência, o atacado a gente não faria. É para chegar na ponta, chegar para o consumidor final. E a gente fala de vários casos de uso, etc., mas acredito que isso vai chegar em ondas, né? A gente vai começar por algum lugar e tudo mais. Como é que vocês estão vendo essas oportunidades com o Drex? O que talvez esteja mais palpável, de novo, é um exercício de futurologia, não tem como ser diferente, mas existe algum que vocês acham que vai aparecer primeiro? Algum que vocês acham que alguma condição que, se for verdade, vai destravar uma série de casos? Enfim, o que vocês imaginam desses próximos anos aí? Pô, legal. Acho que, assim, é futurologia total, né? Mas a gente consegue já ver, pelo menos um curto prazo, de já tirar algumas expectativas, tanto do Drex, tanto das evoluções que estão acontecendo no mercado como um todo. Eu acho que o Fábio falou bem que, se não fosse para chegar no consumidor final, nem estaria sendo realizado piloto, isso é total verdade. E acredito que a gente consiga ver, para mim é uma questão muito de usabilidade, na verdade, da tecnologia. É muito, não queria entrar no clichê do ChatGPT, mas a tecnologia já existia lá, e a partir do momento que ela tem uma interface muito mais usual, muito mais fácil para o consumidor final, ela fica realmente mais massificada. Então, acredito que a gente vai passar por essa fase também com o Drex, com o piloto, e vejo que, na minha opinião, os contratos inteligentes, eles conseguem destravar isso um pouquinho mais rápido, e acredito que a curto prazo é o que vai dar uma pegada mais forte. Tem os títulos federais também, né, que a gente tem que ver o potencial disso efetivamente com as instituições, mas eu acredito que essa linha da usabilidade é o que vai ganhar o jogo aí no comecinho, no curto e médio prazo. Eu acho que futurologia é bom fazer porque, como é futurologia, se não der certo, depois você coloca a culpa nos fatores. Não, chegando lá a gente faz outra, e vamos embora. Né? Então é bom. Mas, fora a brincadeira, eu acho que a gente pode dividir aquilo. Eu acho que o curto prazo, falando de Drex, é o que já está no próprio piloto. Então, óbvio que o objetivo não é a dinamização da infraestrutura, mas, obviamente, isso vai acontecer. A partir do momento que você usa, teve uma pergunta, falou, será que eu vou precisar ter o STR, vou precisar de um sistema de transferência de reservas se, de repente, o Drex servir como modelo? Então, acho que esse já é o primeiro que, para mim, está na cara, que se der muito certo a infraestrutura, tem uma dinamização e uma redução de custo, com o Drex passando a ser
o sistema prioritário de transferência entre instituições financeiras. Ah, mas isso aí não vai resolver o problema para o consumidor final. É verdade, aí a gente já tem que ir ali para o médio prazo. No médio prazo, o teste que está sendo feito, um dos testes é o do título público federal. Mas às vezes quando a gente fala isso, fica meio intangível para a maior parte das pessoas. Ah, mas eu entro no meu aplicativo do banco, eu consigo comprar um tesouro IPCA+, consigo comprar um tesouro Selic. Sim, mas dependendo da instituição você tem que entrar, algumas você tem que entrar na corretora, você não consegue entrar direto no aplicativo. No momento que você tiver esse título, tiver esse modelo, por exemplo, rodando em Drex, talvez seja tão simples quanto hoje um botão onde você entra lá e faz a compra de um título. Mas, além disso, se eu tenho este modelo de um título emitido usando o Drex, eu posso criar um mercado secundário de títulos públicos. Hoje você não faz isso. Se você compra um tesouro Selic, um tesouro IPCA+, vai para a sua carteira. Se você quer vender antes do prazo, você vende de novo para o tesouro. Você não vende para uma outra pessoa. É o tesouro que recompra e depois outra pessoa pode comprar o mesmo título ou outro título. Você pode criar um mercado secundário, ou seja, uma pessoa A pode vender aquele título que ela comprou para uma pessoa B. Ou pode dar esse título, exemplo que o Fábio deu, como lastro, ou seja, como garantia para você fazer uma outra compra. Que aí talvez você tenha uma taxa de juros para um crédito baixinho e que talvez valha a pena. Então, isso para mim já está aqui no médio prazo e isso sim é para a pessoa física. E aí, fazendo a futurologia, eu acho que lá na frente, e lá na frente talvez não seja muito tempo, lá na frente sejam 5, 6 anos, que é pouco tempo se a gente pensar em termos de evolução, tem uma dinamização dos serviços financeiros, que eu acho que a gente não tem colocado ainda na mesa quais são os tipos de serviço financeiro que podem ser entregues para o mercado, ou seja, para as pessoas. A partir do modelo que a gente testar, validar que o Drex realmente como infraestrutura e como esse modelo que consegue fazer a ponte entre o atacado e o varejo, ou seja, a ferramenta moeda interbancária, e ao mesmo tempo eu consigo sincronizar isso com um real tokenizado, né, que agora estão chamando de Drex de varejo, eu posso criar muitos produtos financeiros super diferentes. Um desses é esse, onde eu dou em garantia para poder fazer uma compra. Mas tem diversos outros que você pode. E eu acho que o importante acho que dificilmente, pelo menos na minha visão, né, no futuro a gente vai falar assim, como a gente fala hoje, ó, faz um Pix aí para mim. Então, hoje você fala, faz um Pix para mim. A pessoa vai lá e transfere R$1.000 para você, e às vezes ela não fala nem que transferiu R$1.000. Aí eu fiz um Pix até fala hoje em dia R$1.000. Mas eu acho que a questão de taxonomia vai mudar isso, mas hoje a pessoa, eu te fiz aquele Pix lá, entrou lá os R$1.000. No caso do Drex, você não vai fazer um Drex, né? Uma pessoa física não vai fazer um Drex para outra pessoa. Mas uma pessoa física vai contratar um serviço financeiro que talvez seja interessante para a instituição que construiu ele, falar inclusive que ele foi feito a partir do Drex. Então você está contratando um pagamento com crédito reduzido por causa do Drex. Aí ele vai chamar lá crédito Drex. Porque é interessante ele colocar, porque vai ter aí um arcabouço colocado para o mercado, onde o Drex traz essa confiabilidade e permite, você ter confiança, inclusive, que você pode contratar aquele crédito que não é uma fraude, aquele crédito. Ele consegue te dar uma taxa de juros muito baixa, porque justamente você está dando como garantia algum outro ativo. Então, eu acho que a futurologia, para mim, vai depender muito da criatividade, né? O regulador, também foi outro comentário, o regulador está para regular. E a criatividade está para o mercado. Mas alguém tem que avisar o Campos Neto disso aí, né? Porque o Super App, toda hora que ele aparece, ele vem e lança uma nova... sempre, assim, brincadeiras à parte, mas sempre traz uma visão muito interessante de como vai ser o mercado. E aí, falando do Super Apps, etc., e como é que se conecta todo o mercado no futuro, como é que esse negócio é orquestrado e vai pegar toda a agenda, e, enfim, como é que esse negócio vai funcionar, enfim, é bem animador pensar esse mercado funcionando. Assim. Por mais que o objetivo seja o varejo lá no final, né, tem as ondas, não tem jeito. Isso vai ser natural numa linha do tempo, que aí a gente não sabe qual é esse tempo, né? Mas você tem uma primeira onda que ela é natural, que ela é atacado. Isso não tem como mudar isso, né? Os bancos eles vão começar já no D1
a fazer o interbancário entre eles. Num segundo momento, aí começa a entrar a criatividade dos bancos, aí que o Marcelo comentou. As unidades de negócio dos bancos vão começar a trabalhar em cima dessa plataforma e entendendo também melhor na linha do tempo, o próprio banco entendendo quais os benefícios que aquela plataforma vai dar. E aí vão começar a surgir aqueles produtos. No final, a terceira onda, que aí sim é no varejo, eu entendo que isso talvez vai ser muito natural. No final do dia é a história do Pix, né? Faz um Pix. A gente vai estar com essa integração total de Open Banking, Pix, o próprio Drex. Você vai estar fazendo uma operação lá no teu app, onde você vai cotar o financiamento, por exemplo, de um empréstimo imobiliário, onde já usou Open Banking para validar todas as pontas, né, as taxas possíveis, aonde eu gerei o Smart Contract ali, né, numa efetivação, tirando os intermediários, todo o processo mais clean, e no final o usuário se beneficiando por ter tido a melhor taxa. Então, no final, ele usou toda essa evolução tecnológica em uma única operação ali, meio que transparente para ele, usuário, né? E a parte legal da Foxbit tá, é o ponto dessa parte prática. Assim, a parte da democratização, que todo mundo fala, é uma parte muito importante, que a estrutura que a gente sempre prega foi isso. Então, é uma parte muito legal que todo mundo usar esse discurso, que, por exemplo, lá na Foxbit, você pode comprar uma fração de R$50 de um precatório, que era tanto uma coisa que era tão distante do varejo, que era, putz, um precatório vai receber R$1 milhão. Nossa, nunca poderia participar de um tipo de operação dessa, mesmo que eu comprasse, teria que comprar ele com deságio lá, pagou 500 mil para ganhar 1 milhão. Não, eu nunca consigo, eu não tenho 500 mil, mas eu tenho R$50. Então eu consigo lá comprar parte desse precatório para receber esse benefício final dessa negociação. Temos o exemplo lá, por exemplo, tem um dos tokens que é um token de royalties musicais. Quem pensou que você compraria o direito de reprodução de uma música? Passou no Spotify, passou na TV, essa daqui é a música que está lá, eu ganho uma fração disso daí. Então, esse tipo de ação já está acessível para todo mundo, só que através de tokenizações, através de empresas como Foxbit. Quando entra um banco central garantindo essa operação, não tem mais a confiança. Mas será que o Foxbit vai cumprir esse papel? Será que vai ter, apesar de ter contrato inteligente, ter token, ter tudo no meio, ainda tem a Foxbit? Eu não sei se eu confio na estrutura de uma empresa, mas o Banco Central dando essa chancela, eu sei que ele vai me pagar. Eu sei que ele vai cumprir todas as regras que estão lá. Então, essa é a parte super legal que vai tirar aquela dúvida das pessoas e a distribuição vai ser muito mais fácil. Então, quando tem um título do governo, eu não sei se a pessoa está me enganando, porque eu vou ter acesso direto lá. Então, eu posso saber, não, pode confiar. Põe parte do seu investimento aqui, guardou seu dinheirinho, põe parte nisso, porque a garantia vem de toda essa estrutura. Eu não preciso mais confiar no intermediário, quem está me revendendo. Se alguém me dá como parte de pagamento do meu carro, aceita, porque não tem como alguém inventar esse tipo de operação, entendeu? Não dá para dar um papel, isso vale uns Drex. Então, está assinado aqui, entendeu? Ele vai fazer a transferência, você pode fazer isso daí sem precisar confiar nessa pessoa que está fazendo essa operação para você. Pessoal, a gente está encaminhando para o final, eu vou abrir para perguntas. Quem quiser fazer uma pergunta, pode levantar a mão, mas um de cada vez, tá? Não levantem a mão todos, senão a gente vai arrumar uma confusão aqui. Se não tiver nenhuma pergunta, eu vou continuar o papo aqui, tá? Então, beleza. Vamos lá? Então, vamos seguir aqui. Falando ainda dessa evolução, conexão e como é que isso vai chegar lá na frente, a gente tem várias empresas que estão olhando de fora, e aí teve já o Fábio falando de você precisa avaliar se isso é importante para você, e o Luiz já comentou que tem alguns caminhos para essas empresas já se aproveitarem e ficarem próximas do tema. Queria que vocês aprofundassem um pouquinho mais de como que as empresas que não estão no piloto podem estar mais próximas do Drex, e não só do Drex, mas dessas inovações, para que quando chegar o momento certo, elas já estejam mais familiarizadas e, enfim, consigam tirar valor também dessas novas infraestruturas que estão sendo criadas. Bom, basicamente, sigam as empresas do piloto, e acho que é uma parte que todas as áreas têm contribuído com materiais referentes à sua área de atuação, tem alinhamento, um documento reportando os status do avanço e mesmo passando suas visões de futuro. Então, acho que é uma parte muito legal
está participando, as empresas estão comunicando, falando sobre negócio, é um tema super do momento, então todas elas estão interessantes de trazer sua visão. Então, eu acho que o primeiro passo é seguir quem está participando, participar dos fóruns quando tem lá, igual foi mencionado, que está aberto para todas as empresas, independente se está participando do piloto ou não. Então, é um momento super importante de entender como a sua empresa vai se posicionar contra esse tipo de solução. Né? No final, além dos grupos de trabalho, o sandbox é um pouco disso, né? É você brincar mesmo, nada substitui o fato de você estar fazendo, estar apanhando, estar errando, estar acertando. Então, o sandbox ele tem esse objetivo, é entregar uma plataforma o mais próximo possível. O sandbox de vocês, qualquer um pode acessar? Sim, qualquer instituição. Tá. E aí a ideia é que ela estará mais próxima sempre possível do que o Banco Central tá desenvolvendo na plataforma do Drex, exatamente para isso, para a área de negócio, as áreas de tech ali da instituição, brincarem, subir o nó de rede, entenderem o que é subir o tal do nó de rede, quais são os desafios disso, o que é administrar um nó, como que eu tokenizo um ativo, quais os benefícios de eu tokenizar esse ativo. Então, é isso que a plataforma ela propicia, é você fazer na prática o que você está ouvindo, está entendendo, está lendo nos podcasts, já dá para fazer o teste de seleção, né? Faz, mano, sobe aí, você subiu o nó de contrato e beleza. Mano. Isso, vai entender o que é o smart contract, vai gerar o mais smart contract, vai ver o que é a condição, executar a condição daquele smart contract. Então, é isso, é fazer na prática, que nada substitui a prática no final, né? Eu acho que é olhar para dentro de casa também, entender como que todo esse conceito consegue ser aplicável no seu dia a dia, no dia a dia da sua empresa, no teu core, efetivamente. Seja com o teu ativo específico sendo tokenizado, seja para um contrato inteligente reduzindo o custo dentro da tua empresa, seja você buscando um título emitido depois no futuro, no médio prazo aqui dentro do projeto. Enfim, acho que até estar por dentro do conceito, seguir as empresas, entender os fóruns, participar dos webinars e começar a ter um olhar mais interno de aplicabilidade do Drex e dessa evolução que a gente está trazendo para dentro da sua empresa. Acho que isso que é importante. Boa. Marcelão, algum recado final? Não, acho que o pessoal falou, mas acho que eles deram um roteirinho, eu acho que para qualquer um que está aqui ou que participa ou tem contato com uma instituição financeira. O próprio Banco Central, entrem no ambiente do Banco Central, está lá disponível todas as informações, comecem por ali, depois, aqui puxando a sardinha para o nosso lado, todas as instituições que estão, todas as empresas que estão participando aqui, divulgam informações, a Clearstream, por exemplo, fez um e-book sobre real digital, todo mundo está falando sobre isso, a gente tem blog, a gente está divulgando o que a gente está fazendo, o que a gente está interpretando, acompanhe ali, mas nada melhor do que a prática. Então o Sandbox ele permite isso, só que a prática, no modelo do Sandbox, o Sandbox ele não é um piloto do RD, que tem um escopo fechado. Então, muito importante, isso que o Lucas comentou, dessa avaliação. Né? Avalie o que de fato importa para você. O que de fato, dentro da sua instituição, é importante, você quer testar. Ao fechar esse escopo, você tem ambientes como, por exemplo, o Sandbox, onde você consegue ir lá e fazer testes ligados a isso. Acho que tem um roteirinho aí para a galera seguir, para estar acompanhando de perto esses mais 15 meses, 14 meses até o final de 2024. Boa. Que até o final não dá para adiar o calendário, né? O nosso calendário não dá para mudar. Esse aí está garantido. Pessoal, obrigado por acompanhar. Esse foi o nosso painel.